Unidade religiosa, parte 3, Mundo. É composto apenas de um vídeo, esse vídeo 6, onde nós temos 4 princípios. O mundo é nossa família, viver em unidade, busca o bem do mundo e preservar a terra. Primeira parte, os princípios comuns a todas as religiões. No primeiro princípio, o mundo é nossa família. Eis o que diz o cristianismo. De um só sangue Deus fez todas as nações. Hinduísmo, todos são filhos e filhas de Deus. Todos são boas pessoas, irmãos e irmãs, pois foram criadas pelo mesmo Pai. Não há diferença radical entre eles. Judaísmo, não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou a todos o mesmo Deus? Por que agimos de forma malévola com nossos irmãos? Islamismo, todas as criaturas constituem a família de Deus. E aquele que promove o maior bem a essa família é o preferido de Deus. Shintoísmo, não te esqueças de que o mundo é uma grande família. Considera o céu como teu pai, a terra como tua mãe e a todas as coisas como teus irmãos e irmãs. Sioux, povo indígena da América do Norte. Deus é o Pai, a terra a mãe. De todas as coisas em relação a todas as coisas, somos todos parentes. Princípio de viver em unidade. É interessante notar que os locais sagrados do cristianismo, do judaísmo e do islamismo se situam na mesma região. Da mesma maneira, muitos dos locais sagrados das religiões hindus e islâmicas estão na Índia e em outras nações. As disputas pela posse dessas áreas levaram a alguns dos mais trágicos conflitos da história. Os locais sagrados e os lugares de peregrinação representam as origens de cada religião e direcionam os pensamentos aos mais elevados ideais espirituais. Esses lugares estão impregnados, desde tempos imemoriais, da energia espiritual de seres santificados e são venerados como áreas consagradas por Deus. Será abençoado o dia em que as disputas forem solucionadas e em que a santidade desses locais puder ser compartilhada por todos. Como converter em amor séculos de ódio? Existe apenas um caminho: valorizar a unidade intrínseca a todos os seres humanos e basear todas as nossas relações nessa verdade eterna. Somos todos inseparavelmente ligados e o nosso destino estará sempre entrelaçado. Aos poucos aprendemos que a nossa felicidade depende da felicidade dos outros, das nações, das culturas, das religiões, tal como acontece entre os membros de uma mesma família. Esse aprendizagem não cessará, porque a unidade, por sua própria natureza, é mais forte do que a diversidade. Sufismo, a alma da unidade e a alma do homem. A alma da simpatia que a tudo inclui, da união e da não separação. Bahaísmo. O bem-estar da humanidade, sua paz e sua segurança são inacessíveis, a menos que e até que a sua unidade esteja firmemente estabelecida. Judaísmo. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Sioux, povo indígena da América do Norte. Nunca haverá paz entre as nações enquanto não se entender que a verdadeira paz está na alma dos homens. Hinduísmo. Comuns sejam as vossas intenções,
Comuns sejam os desejos dos vossos corações, comuns sejam os vossos pensamentos, de modo que possa haver a união completa entre vós. Outro princípio: busca o bem do mundo. Quando admiramos uma rosa, nossa atenção é atraída para a beleza e a suavidade das pétalas, não para a agudeza dos espinhos. Quando comemos uma laranja, descartamos a casca amarga para saborear o doce suco interior. Assim é com muitas coisas na vida. A sabedoria é a capacidade de ver o bem do mundo em meio à maldade. Cultivar o hábito de apreciar o que existe de bom permite-nos desenvolver a felicidade e a paz interior. O mundo é muito sombrio para os que veem apenas seu lado negativo, porque o bem é a mais completa expressão da divindade. Além disso, valorizar o bem ajuda a fazer crescer o que é bom, tanto em nós como nos outros. Ao valorizar o que há de bom em uma pessoa, em uma nação ou em uma religião, estimulamos seus melhores aspectos e a fazemos desabrochar para a plenitude. Hinduísmo. Assim como a formiga procura grãos de açúcar entre grãos de sal, tu também deves buscar no mundo um bem em meio ao mal. Confucionismo. Peneira o bem das muitas coisas que ouves e segue-o. Peneira o bem entre meio às muitas coisas que vês e não o esqueças. Taoísmo. Observa toda a clareza ao teu redor, mas lembra-te das sombras que ali estão. Shintoísmo. Nossos olhos até podem ver algumas impurezas, mas não devemos deixar nossa mente ver coisas impuras. Nossos ouvidos até podem ouvir algumas impurezas, mas não devemos deixar nossa mente ouvir coisas impuras. Cristianismo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Sobre o último princípio, preservar a terra. Os textos sagrados foram escritos muito antes de a terra ser contaminada pelo alto grau de poluição atual. Ainda assim, todas as religiões salientam a importância de preservar os recursos naturais e a beleza do planeta. A nossa existência depende da interação saudável entre os diferentes níveis do mundo natural, desde os seres microscópicos até a imensidão dos oceanos da atmosfera. Quando a natureza é poluída, todos acabam sofrendo. Por esse motivo, as religiões afirmam que a natureza deve ser preservada e que devemos interagir de modo consciente e responsável com o planeta. A preservação ecológica é uma questão que afeta a sociedade como um todo, mas que só pode ser solucionada no plano individual. Quando as pessoas entenderem que somos uma unidade, irão viver em harmonia com o mundo natural. Este é o fundamento para cuidar do nosso planeta. Uma consciência cada vez maior de que o eu interior de cada ser está ligado ao ser universal e que este une todas as pessoas e todas as coisas existentes sobre a terra. Cristianismo, pois a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e faz brotar a erva recebe a bênção de Deus. Budismo, não poluas a água, não lances teu lixo nos rios e lagos, assim proteges a vida dos seres que ali permanecem. Islamismo, qualquer muçulmano que tenha plantado uma árvore ou semeado um campo beneficia os homens, os pássaros e os outros animais, mas ele terá feito caridade para si mesmo. Harapau, povo indígena da América do Norte. Pega apenas aquilo de que precisas e deixa a terra como a encontraste antes. Hinduísmo. É preciso sempre cuidar das árvores, das florestas, pois elas causam inúmeros efeitos benéficos para a humanidade. Confucionismo. Se não interferirem nos campos, os grãos cederão o que poderá ser consumido. Se for proibido o uso de redes em lagos, os peixes serão mais numerosos do que se poderá consumir. Se os machados entrarem nas florestas apenas nas ocasiões certas, a madeira será mais abundante do que a que se poderá usar. Segunda parte. Considerações messiânicas. Existem outros inúmeros princípios envolvendo o mundo. Veja o volume 2, que é o mundo, a filosofia religiosa do Messias. Mas eis alguns deles. Constituição do mundo espiritual. O mundo espiritual é constituído pelos planos superior, intermediário e inferior, sendo que o plano intermediário corresponde ao mundo material, a vida na Terra.
Ele é constituído também pela luminosidade e pela temperatura, bem como por leis, como a lei de causa e efeito. Outra consideração messiânica. A maioria das pessoas que falecem passam um período de purificação no plano intermediário. O catolicismo ensina que a maioria das almas que se salvam passa por um período de purificação no purgatório. Mas o protestantismo rejeita citado ensinamento. Mas eis o que Meixo Sama ensina. Ao entrar no mundo espiritual, a maioria dos espíritos é conduzida para o local que dou o nome de plano intermediário, no cristianismo, purgatório. Na ocasião em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo purificador das máculas. Dependendo do peso e da quantidade destas, logicamente ele vai ocupar um nível mais elevado ou mais baixo. O período de purificação é variável. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados, centenas ou milhares de anos. Os espíritos que foram purificados até certo ponto reencarnam por determinação de Deus. Também existem outros inúmeros princípios envolvendo o solo. Vídeo volume 8, Agricultura. Eis alguns. Respeite a natureza como lei. Eis o que diz Meixo Sama. Em primeiro lugar, observando o movimento de todas as coisas do universo, verificamos que tudo se desenvolve dentro de perfeita harmonia. Tomemos como exemplo as estações do ano. Elas se repetem infalivelmente todos os anos, seguindo a mesma ordem: primavera, verão, outono, inverno. As flores desabrocham nesta sequência: ameixeiras, cerejeiras, glicínias, íris. Assim, a natureza nos ensina a ordem. Se o homem a desconhecer ou for indiferente a ela, nada lhe correrá bem. Uma última consideração messiânica. Adota o solo da mesma forma que um ser vivo, como princípio. Para tal, ele explica resumidamente que se deve fazer o solo, que é um ser vivo, emanar toda a sua força e capacidade. Os solos tratados segundo a agricultura convencional e orgânica, segundo Meixo Sama, são solos mortos ou doentes. Já os pela agricultura sem adubo são solos vivos ou férteis. Essa diferença ocorre por se cuidar o solo como ser vivo ou não. Daí o objetivo da agricultura natural é vivificar o solo de forma que este manifeste todo o seu vigor, propiciando alimentos saudáveis que incrementem a saúde do homem. E assim acabamos a parte 3, que é o mundo. No próximo vídeos, que vão do 7 até o número 14º, nós vamos tratar da parte 4, que seria sobre o homem. Até a próxima.